As lágrimas de emoção e de saudade é de quem espera com esperança há mais de 8 anos o retorno do pai que desapareceu. Mesmo com longo tempo, Joyce ainda guarda com carinho as lembranças do homem que gostava de assistir filme, correr e visitar os familiares. Amava muito a família dele, né? Gente, tem mais 2 irmãs, tem os netinhos dele, né? Meus sobrinhos, minha mãe. Então, assim, era um homem que educou a gente com muita luta. E não tinha nenhum tipo... Era um homem muito querido, né? Na família, na rua onde a gente cresceu, ali onde a gente morou muitos anos, no Cruzeiro do Anil. E eles estavam morando em Ribamar. Então, ele não tinha inimigos, né? Gostava muito de fazer esporte. E era um homem tranquilo, entendeu? Gostava de assistir o filme dele, jogar futebol, bater papo na porta. Era muito tranquilo. Então, assim, não tinha nada que desabonasse a conduta do meu pai. Walter Marlino Santos Pereira desapareceu no dia 11 de fevereiro de 2016, no bairro Pissarreira, em São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. O homem trabalhava como guarda-vidas, mas estava afastado da profissão devido a transtornos mentais. Walter Marlino teria desaparecido pela manhã após sair de casa. De acordo com a família, no dia do desaparecimento, o homem teria tido um surto psicótico devido à depressão e à condição de transtorno do pânico que ele possui. Fazem 8 anos que ele desapareceu, né? Ele tinha depressão, né? Síndrome do pânico, ansiedade, foi diagnosticado. E ele tomava medicação, né? E, no caso, ele morava ele e minha mãe lá no bairro Pissarreira, em São José de Ribamar. E nesse dia ele estava em casa, minha mãe tinha saído para o trabalho e ele ficou só. Então, quando minha mãe retornou à noite, ele já não estava. E aí a gente começou a procurar, né? Geralmente ele, quando ficava às vezes nervoso, ou se sentia muito ansioso, ele ia na casa da minha avó, na casa das minhas irmãs, ou visitar algum parente próximo. Então a gente acreditou que ele tivesse ido visitar alguém. E foi quando a gente começou a procurar, né? Passou um dia, isso foi numa sexta-feira, 11 de fevereiro de 2016. A gente aguardou ele retornar para casa. Quando foi no sábado, minha mãe me ligou dizendo que ele ainda não tinha voltado para casa. E aí foi quando a gente começou a ligar para todo mundo da família para saber se ele tinha passado por lá, para saber se ele tinha passado por lá, se ele tinha aparecido, né? E desde então a gente nunca mais ouviu, né? A gente acredita que ele tenha tido um surto. Saiu de casa e não voltou mais. Por causa dos transtornos mentais, Walter Marlino tomava antidepressivos. Constantemente, o homem tinha quadros de insônia e não conseguia dormir. E no ano de 2012 ele teve um surto, né? Por isso que a gente acredita que foi um surto. Ele estava em casa, faziam 3 dias que ele estava com insônia, sem dormir. E simplesmente ele saiu correndo, né? Minha mãe estava em casa, ele saiu correndo, né, com a questão de mania de perseguição. Chegou numa delegacia e disse que ele estava sendo perseguido. E aí a polícia foi, levou ele em casa. E quando chegou lá eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Ele estava com a mania de perseguição. E aí foi quando a gente levou ele forçado pro psiquiatra, lá pro Nina Rodrigues. A gente passou com ele 2 semanas internado. Ele não reconhecia a gente, não reconhecia a família, não reconhecia ninguém. E acordava em surto e tomava medicação, acordava em surto, medicação. Até que a gente recebeu a consulta com o psiquiatra e ele diagnosticou ele com esquizofrenia, né, e depressão. Além de Joyce, Walter Marlino é pai de mais 2 mulheres. Apesar do momento de dor e sofrimento, Joyce nunca desistiu de procurar pelo pai. Emocionada, ela conta como foram esses momentos de incerteza. A gente fez o boletim de ocorrência, né, com 24 horas. E aí a gente começou a procurar. Eu fui em vários lugares, a gente passou anos. Hospitais, IML, né, porque às vezes quando tinha por ter passado alguns dias, tinha algum corpo não identificado, eles ligavam para saber se poderia identificar, para saber se era ele que tinha mais ou menos a altura, a estatura,
fomos em várias clínicas, hospitais, a gente se mobilizou, né? Nós, família, alguns amigos, para colocar cartazes em São Luís inteiro, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, né? Toda a cidade. E aí foram buscas muito difíceis pra gente, a gente recebia ligação, recebia trote. Apesar dos 8 anos sem notícias, Joyce ainda mantém a esperança de um dia reencontrar o pai. Se passaram 8 anos, a gente passou bastante tempo na procura. Eu entreguei mais para Deus, né? Porque é uma busca muito difícil, a gente não tem resposta de nenhum lado, né? A gente já fez tudo que a gente poderia ter feito. Fomos no GF, cadastramos lá no banco de dados de DNA, fizemos um boletim de ocorrência na delegacia, fizemos cartaz, tá lá no site do Sistema Público de Segurança, que é Disque Denúncia para Desaparecidos. E eu tenho muita esperança, porque para mim ele vai qualquer dia bater na porta, ligar, né? Pra mim, porque assim, a gente tem a questão de tipo, tem 8 anos, tu tem esperança? A gente tem. Porque a gente até hoje não tem nada, entendeu? Teoricamente, deveria ter um corpo, deu como morto, teria um corpo, não tem, a gente não tem resposta. Então, eu tenho muita esperança, é uma dor, se alguém me perguntar, que eu não costumo falar, que eu não desejo para nenhuma, a gente não deseja para nenhuma família, entendeu? Porque é difícil você não ter uma resposta, uma pessoa que você ama, uma pessoa que é uma pessoa tranquila, verdadeira, e não desejo para nenhuma família, não tem como medir. E como dizem esses quadros que enfeitam a casa de Joyce, Valdemar Lino está sendo aguardado em uma casa que tem paciência pelo seu retorno, além de muito amor.